Nós, nesta aula de biomecânica, vamos dar início ao estudo primeiro da hidrostática e depois da hidrodinâmica, que é uma parte importante da estática e dinâmica de meios contínuos, elásticos, que temos vindo a estudar. Os fluidos, sejam líquidos, sejam gases, são meios contínuos relativamente simples. Desde logo, e avanço já com esta informação, porque não há tensões tangenciais. Todas as tensões são normais. Vamos imaginar que temos aqui um fluido e esse fluido tem duas partes, uma parte esta, em que estamos interessados, e a outra parte 2, e há aqui uma pequena superfície de separação que é ds. Ora, nós sabemos que a força que 1 exerce sobre 2 é igual à força que 2 exerce sobre 1. Se eu quero estudar o equilíbrio estático de um elemento de fluido, pode ter uma forma qualquer, normalmente eu até costumo fazer um cubozinho, mas pode não ser, é um elemento infinitesimal de volume deste fluido. Se eu quiser, então, saber quais são as forças que sobre ele atuam, pois, através desta superfície, a força de tensão que 2 exerce sobre 1 é igual e oposta à força que 1 exerce sobre 2. Ora, aqui estão as moléculas que, do lado 1 e aqui moléculas idênticas do lado 2, e nós sabemos que 1, no caso de um fluido, tende a empurrar o 2, portanto, a força que 1 exerce sobre 2 é uma força que tem a direção da normal à superfície. Este N é perpendicular a esta superfície. Mas então, se o fluido 1 exerce uma força sobre 2, que é para o lado 2, então 2 exerce sobre 1 uma força que é esta que aqui está representada, dF, que é simplesmente a tensão que depende da normal N, neste ponto, vezes o ds. E, então, o que é a tensão? A tensão é o dF a dividir por ds. E o que nós sabemos é que a tensão que 2 exerce sobre 1 é, por um lado, tem a direção da normal N, mas, por outro lado, aponta para dentro. Quer dizer, este dF que aqui está, e, portanto, o T aponta, é um vetor que aponta para dentro relativamente a N, que aponta para fora de 1. Então, podemos escrever que o Tn, T de N, é dado simplesmente por esta expressão, em que o P é a força normal por unidade de superfície. Ora, a força normal por unidade de superfície chama-se pressão, e então podemos, por um lado, escrever esta expressão, que é ainda esta que aqui está, permite-nos saber quais são as componentes. Notem, este que aqui está é o NI, é a componente de N segundo o eixo coordenado I. Então, T escalar a I é igual a P vezes NI. E, por outro lado, esta quantidade que aqui está, que é o que nós normalmente designamos por TI, mais não é do que o produto matricial do tensor das tensões a multiplicar pelo vetor coluna com as componentes de M. Quer isto dizer que se temos por um lado isto e por outro lado isto, ou seja, igual a menos P vezes NI, eu ainda posso escrever este menos P vezes NI de uma forma assim, que é J menos P, e agora multiplico por N, J, delta I, J. Porque quando faço este somatório em J, que é diferente de zero, é aquele que tem o I igual a J. E então o NJ fica simplesmente NI. Pois, se eu olhar para esta expressão e olhar para esta expressão, imediatamente eu posso concluir que então o sigma IJ é igual a menos P delta IJ.
E este é um resultado importante, porque significa que, num fluido, a pressão pode depender de ponto para ponto, mas num dado ponto, o tensor das tensões só tem elementos diagonais. Esses elementos diagonais são negativos, valem menos a pressão. E o tensor está diagonalizado em qualquer referencial. Eu não disse qual é o eixo do X, do Y, dos Z. Tem aqui, num referencial qualquer, se escolherem o eixo do X, o eixo dos Y é perpendicular, o eixo dos Z é perpendicular a estes dois, e nesse referencial, o tensor das tensões tem sempre, mas mesmo sempre, esta forma. Nós partimos essa informação que foi incluída aqui do facto da tensão ser apenas normal. E agora o que nós estamos aqui a obter é o tensor das tensões com esta forma. Num fluido em repouso, então as tensões de corte ou tensões tangenciais são nulas. E todas, o sigma 2, o sigma 3, o sigma 2,3, tudo isso é zero. E as únicas que são diferentes de zero, e são iguais, e são negativas, são as dos elementos diagonais. Portanto, o tensor das tensões é dado por esta matriz. Eu faço notar isto. Este P não é uma constante. O P pode ser uma função de X, de Y e de Z. Mas, num dado ponto, o que estiver aqui vai estar aqui e vai estar aqui. O que nós agora vamos obter é a condição de equilíbrio local para um elemento do fluido, como, por exemplo, este que aqui está, ou este que aqui está. Tanto faz, a forma não importa. Eu quero que esse fluido esteja em equilíbrio. E a condição de equilíbrio local, como sabem, é esta. É o somatório em I de D, sigma IJ, BXI, mais ρ vezes FJ é igual a zero. O que é este FJ? Este FJ é a força por unidade de massa, portanto é uma aceleração. Força essa que tem origem no volume. Distinguimos então forças de superfície, forças de tensão, que são estas, e as outras forças com origem no volume, que são estas. A soma de todas as forças tem que ser zero. Se, em particular, estamos num campo gravítico, se temos um fluido num campo gravítico, então o F de J reduz-se simplesmente à aceleração da gravidade, e então a equação, esta que é a condição de equilíbrio local, passa a escrever-se nesta forma. Mas se agora introduzirmos o facto obtido antes de sigma IJ ser igual a menos P delta IJ, então escrevemos esta expressão, e esta expressão, por causa deste delta, que em princípio é uma soma de 3 elementos, vai se reduzir a um só elemento. A qual elemento? À derivada em ordem a xi, mas quando i igual a j. Portanto, desaparece o somatório e fica simplesmente esta equação para as componentes cartesianas deste gradiente e da aceleração da gravidade. Mas se isto é válido para todas as componentes cartesianas, também é válido para o vetor, para este vetor. E este vetor, então, pode escrever-se desta maneira. Olha, este primeiro termo é menos o gradiente de P. O segundo termo é mais G vezes ρ, G vetor. Tudo isto é igual a zero. E daqui obtenho esta condição de equilíbrio local, que vem desta equação geral, de condição de equilíbrio local do meio contínuo. Agora, para um fluido, está aqui a informação de que é um fluido, e este é o resultado a que acabamos de chegar. E podemos fazer já uma aplicação, que é esta. Então, se temos que o nabla P é igual a ρg, nós podemos imaginar assim um eixo dos Z's para cima e sabemos que o G é igual a G vezes K, ou seja, não há nem componente X nem componente
Y, só há componente Z, aqui com o sinal menos. Se esta é a origem, então a equação que aqui está vetorial reduz-se apenas a uma equação escalar, já que o segundo membro só tem componente Z, e se só tem componente Z, o primeiro membro também só pode ter componente Z. E a componente Z do primeiro membro, atendendo a que o gradiente é igual a D, dx, I mais D, dy, j mais D, dz, k, atendendo a que só o segundo membro só tem componente k, a aceleração é segundo o eixo dos z's e para baixo, então estes não podem existir. O que significa que o dp dx tem que ser zero e o dp dy tem que ser zero. A pressão num fluido, num campo gravítico constante, e um fluido de densidade constante, com ρ constante, não pode ter estas derivadas. Isto significa que, então, o dp dz igual a menos ρg, como ali está em cima, pode escrever-se na forma dp igual a menos ρg vezes dz. Só há derivada em ordem a z e essa derivada é total. Assim sendo, nós podemos integrar esta equação, só que se o ρ for constante e se o campo gravítico for uniforme, então estes podem passar cá para fora e fica menos ρg integral de dz. Pelo que podemos escrever que P de Z é igual a menos ρgz mais uma certa constante. E que constante é esta? Por exemplo, quisermos que a uma altura h, olha, se isto, por exemplo, aqui, daqui para baixo for água, se a esta altura o P de H for P0, então, para Z igual a H, o P é P0. Este aqui está mal, é P de H igual a P0, então o P fica igual a P0 mais ρgh menos Z. Vamos pôr Z igual a 0. Qual é a pressão? A pressão em Z igual a 0 é P0 mais ρgh. A pressão aqui embaixo é a pressão lá em cima mais ρgh. Esta equação é conhecida por a lei fundamental da hidrostática e vocês aprenderam na Física Geral 1. Portanto, estamos aqui a recuperá-la usando este formalismo do tensor das tensões. Recuperando agora outra coisa do primeiro semestre de termodinâmica, se olharmos para a energia livre do sistema, que nós vamos, energia livre ou função de Gibbs, que nós vamos designar por φ, então o diferencial de uma função, seja ela a energia livre, seja ela a pressão, seja lá o que for, o diferencial de uma função é simplesmente o gradiente da função escalar dr. Mas a energia livre é dada, o seu diferencial é dado por esta expressão, que é particularmente útil se dt for igual a zero. Quando a temperatura é constante, este termo desaparece, este termo é zero, simplesmente porque dt é igual a zero se t for constante, não há variação de t. Então o dφ fica simplesmente v vezes dp. Ou seja, nós podemos, o v é o volume mássico. O volume mássico é 1 sobre m, sobre v, e este que aqui está é a densidade. Portanto, o volume mássico é o inverso da densidade. Podemos então escrever esta expressão na seguinte forma: dφ igual a 1 sobre ρ dp. Ou se olharmos aqui para as expressões de cima, isto significa em termos vetoriais que o nabla φ é igual a nabla p a dividir por ρ, e este mais não é, porque o nabla p é igual a ρ vezes g. Mais não é do que g. Ora, se nós usarmos ainda o referencial que antes estávamos a usar, que era este, z, origem, O. O g é para baixo. O g é assim. Nós podemos escrever o g desta maneira. O g é menos o gradiente de ρz. Vamos lá ver se é ou não é. Vamos fazer menos o gradiente. Ora, só depende de z, então isto significa que é d dz vezes k,
vezes GZ. Ora, qual é a derivada de GZ em ordem a Z? É simplesmente G. Ou seja, isto fica menos G vezes K. Ou seja, este é o G que nós estamos aqui a considerar. É menos G vezes K. Esta é uma maneira de escrevermos G. G é menos o gradiente da função GZ. Por que é que escrevemos isto assim? Ao escrever isto assim, podemos agora passar o nábula GZ para o primeiro membro e ficamos com o gradiente de uma função escalar, que é φ mais GZ, este gradiente é igual a zero. Isto significa que a função de Gibbs mais o GZ, e o que é que vem a ser do GZ afinal? O GZ é a energia potencial gravítica por unidade de massa. A energia potencial gravítica é habitualmente mgz. Se eu dividir pela massa, fica só gz. E então, esta equação, ao fim e ao cabo, traduz a condição de equilíbrio termodinâmico de um sistema que está sujeito a um campo gravítico. É não só a sua energia termodinâmica, digamos assim, a função de Gibbs, ser constante, como também agora tenho de incluir na energia aquela parte que vem do campo gravítico. Concluímos então que o I, que é a energia livre do sistema, mais GZ, que é a energia potencial por unidade de massa, esta também é uma energia livre por unidade de massa. Tudo isto é por unidade de massa. Então, a soma destes dois é uma constante. É claro que esta constante pode ser arbitrária, não tem qualquer significado, até pode ser zero. Porquê é que é arbitrária? Porque o gradiente é a única coisa que conta. O que conta para a física é o gradiente desta quantidade. Vamos agora fazer duas aplicações e este é o programa da aula de hoje. Uma aplicação à rotação, e aqui já entra um elemento, uma componente dinâmica de fluidos simples de lidar. Se nós temos menos nábula P mais ρg igual a zero, é a condição de equilíbrio estático para um fluido, um elemento de fluido, num campo gravítico uniforme. Então, se este elemento de fluido estiver em movimento, o que nós devemos ter deste lado já não é zero. O que devemos ter deste lado deixa de ser zero e passa a ser ρ vezes a aceleração desse elemento do fluido. E esta equação é a equação para o elemento de fluido. A sua aceleração há de ser tal que há de ser igual à resultante das forças de pressão, mais as forças com origem no volume, que no caso são só as forças gravíticas, a dividir pela massa. Portanto, se eu tenho que F igual a MA, então o A é igual a F a dividir por M. É o que esta equação, ao fim e ao cabo, traduz. Vamos imaginar que temos um fluido incompressível. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ρ é constante. E que esse fluido está sujeito a um movimento de rotação em torno deste eixo, tal como está aqui indicado. A frequência angular é ω. Então, a condição que nos permite saber a dinâmica de cada elemento do fluido, que é um elemento cujo volume não interessa, interessa só que ele tem densidade ρ, então é menos nábula P mais ρg é igual a ρ vezes A. Mas nós sabemos quanto é que é o A. Se isto roda, então a aceleração é simplesmente a aceleração centrípeta. O A é igual a menos ômega quadrado R a multiplicar pelo versor R, que é o versor, ou ER, tanto faz, este aqui está o que eu estou a designar agora por R, é o versor que aponta para fora, em coordenadas cilíndricas ou polares, portanto tenho o eixo dos Z's para cima e agora tenho nesta direção, a radial, tenho o versor, tenho a coordenada R, que é, portanto, a distância que vai daqui até aqui, esta distância é R, e a parte angular nem sequer me interessa, porque nada disto depende do ângulo azimutal φ. Então podemos escrever isto ainda da seguinte forma.
o G é igual a menos nábula P sobre Rho, só dividir tudo por Rho, igual a menos ômega quadrado R vezes o versor R. Notem o que é o operador nábula em coordenadas cilíndricas. É R vezes D dr mais derivadas em ordem a φ, que não me interessa, mais derivadas em ordem a z, que também não me interessa. E então o gradiente é simplesmente dado por este operador, pelo que, se olharmos para esta expressão, podemos ver aqui o gradiente desta quantidade, que é ômega quadrado R ao quadrado sobre 2. Já vamos lá derivar em ordem R. A derivada de R ao quadrado em ordem R dá 2R. 2 corta com 2, fica ômega quadrado R, que era aquilo que eu tenho, vezes este aqui. Ou seja, encontrei uma forma alternativa de escrever este. Este pode ser escrito assim. Ômega quadrado R, R chapéu, pode ser escrito como gradiente de ômega quadrado R ao quadrado dividido por 2. E retomando em cima, ficamos então com G menos nábula P sobre Rho igual a menos este nábula, este menos vem dali, nábula desta quantidade, desta função de R. E agora podemos usar de novo o facto de que o G é igual a menos nábula GZ, tal como vimos no slide anterior. E então temos uma expressão em que aparece nábula em cada um dos termos. Podemos pôr o nábula aplicado a tudo. Aplicado a menos GZ, que vem dali. Aplicado a este, notem que o nábula não vê o Rho, porque o Rho é constante. É importante considerar o Rho constante. E agora este passa para este membro e fica ômega quadrado R ao quadrado sobre 2 e o nábula aplicado nisto. Ora, se isto é zero, isto significa que toda esta quantidade é zero. E nós podemos ainda olhar para isto e ver assim, isto é P menos Rho-φ, em que o φ é menos GZ mais ômega quadrado R ao quadrado sobre 2. Antes o φ mais GZ era uma constante. E agora devemos juntar ao GZ, menos GZ, um termo que vem da rotação. Portanto, é uma espécie de redefinição da energia total. Esta função ainda na seguinte forma, P mais Rho-φ igual a constante. E quanto é que é o φ? Pois o φ é dado por esta expressão. Φ menos, eu aqui enganei, menos P menos Rho-φ, em que o φ é então menos GZ mais ômega quadrado R ao quadrado sobre 2. Esta equação é uma equação muito interessante. Ela mostra-nos que o P, esta quantidade do lado esquerdo, mantém-se sempre constante. Vamos considerar um ponto do eixo. Vamos considerar, por exemplo, este ponto B do eixo. Neste ponto B do eixo, a pressão é P0. Então, podemos escrever que P é P0, o R é 0, mais Rho G Z0 é igual a uma constante. Mas é igual, em particular, ao que aqui se está a passar, por exemplo, neste ponto. E é igual a quanto? É igual a P mais Rho G Z menos Rho ômega quadrado R ao quadrado a dividir por 2. Se, por exemplo, tivermos um R fixo, se tivermos um R fixo, assim, olha, este ponto e este ponto, qual é a pressão aqui no ponto em cima? É P0. Qual é a pressão no ponto em baixo? A pressão no ponto em baixo é, por exemplo, P'. Quanto é que é a diferença de pressão destes dois pontos que têm o mesmo R? A diferença de pressão é simplesmente Rho G vezes delta Z, que é a diferença dos Zs. Estes dois pontos diferem em Z de delta Z. E essa diferença, uma vez que tem o mesmo R, vai determinar a diferença de pressão. Está um por baixo do outro. Mas isto é para um fluido incompressível. Se agora o fluido for compressível,
situação um pouco mais complicada. Já não estamos só a estudar a estática de fluidos, já estamos a estudar a dinâmica de fluidos, em que usamos então a condição de menos nabla P mais ρg igual a ρ vezes a aceleração. Esta é a condição que nós já estamos a usar, a equação que governa a dinâmica de uma certa porção de fluido que tem uma aceleração A, está sujeita ao campo gravítico e a uma diferença de pressão, ΔP. Para estudarmos um fluido em rotação, vamos considerar um gás ideal. Um gás ideal tem uma equação de estado dada por PV igual a N RT. O ρ, que é a densidade, é igual a N, que é a quantidade de matéria expressa em número de moles, vezes a massa de cada mole a dividir por V. Portanto, N vezes M é a massa total do sistema, a dividir por V é a densidade. Isto significa que nós podemos escrever o P desta maneira. É RT a dividir por M vezes ρ. O que é que eu fiz? Multipliquei por M e dividi por M. Olha, este M que aqui aparece em denominador, também apareceu em numerador, mas eu precisei dele para definir esta quantidade que aqui está. E o V passou para o lado de cá. Fiquei com uma relação entre o P e o ρ, tal como tenho aqui em cima. Uma relação entre o P e o volume. Só que agora, em vez de ser entre o P e o volume, é entre o P e o ρ. É uma equação de estado à mesma. Esta equação vai ser considerada a temperatura constante. Quando a temperatura é constante, é de novo útil usarmos um dφ, dado por esta expressão, já que este termo é zero porque não há variações de temperatura. E agora, olhando para aqui, imediatamente vemos que o V, este V pequeno, é o volume por unidade de massa. Ora, o volume por unidade de massa é o inverso da densidade. A densidade é a massa por unidade de volume. Então, o inverso da densidade é o volume por unidade de massa. Ora, o volume por unidade de massa normalmente designa-se por um V pequeno. Podemos escrever esta expressão nesta forma: dP sobre ρ igual a RT a dividir por M, dP a dividir por P. E agora integramos. Ao integrar, ficamos com o dP sobre P é o primitiva, é o logaritmo de P, a multiplicar por RT sobre M, e o integral deste lado esquerdo é φ. Portanto, ficamos com o logaritmo de P menos M, que passa por, multiplica deste lado e deste. M sobre RT vezes φ é igual a uma constante. Só que este φ, no caso de um fluido em rotação, é dado, como vimos no slide, no exemplo anterior, é dado por menos gz mais o meio de r ao quadrado, ômega ao quadrado. Ou então podemos escrever logaritmo de P mais M sobre RT. Agora estou aqui a multiplicar o φ por aquilo que é. Com o sinal menos, fica aqui mais, muda ali o sinal, fica gz menos o meio de r ao quadrado, ômega ao quadrado. Tudo isto tem que ser uma constante, e se eu tomar exponenciais, fico com P igual a P0 exponencial, passei este para o outro lado, posso pôr o C igual a logaritmo de P0, e então fica P igual a P0 exponencial desta quantidade. Encontramos então, para um fluido em rotação, uma expressão que relaciona a pressão com a coordenada Z e com o R, que é o afastamento em relação ao eixo. Qual é a diferença do caso anterior? A diferença do caso anterior é esta. É que no caso anterior o ρ era constante. E agora nós não podemos considerar o ρ constante. Consideramos sim a temperatura constante. Mas se nós tivermos, olhem para esta figura, para ρ constante, se tivermos um dado P constante, por exemplo, P igual a P0, então ficamos com uma expressão que é do tipo ρgz igual a ρ
ômega quadrado R ao quadrado sobre 2, mais uma constante, mas este Rho corta com este, redefine a constante, fica aqui 2Rho, apago este G, ainda fica aqui outra constante, e esta equação é a equação de uma parábola, o que significa que este fluido em rotação fica com a superfície que é um paraboloide de revolução. Temos aqui a equação da parábola. Depois aqui, quando o fluido é compressível, temos exatamente a mesma coisa. Temos, quando a pressão for constante, então a superfície isobárica, A, B, C, é para P igual a constante e é dado por este expoente igual a uma constante e de novo ficamos com Z igual a 1 meio de G também denominador, R ao quadrado, ômega quadrado. É claro que a forma destas parábolas, paraboloides, se virmos isto em 3 dimensões, essa forma depende do ômega, depende da velocidade angular. Esta equação é uma equação notável porque ela contém em si o chamado princípio da centrifugação. Se nós pusermos G, se fizermos G igual a 0 aqui, ficamos com P igual a P0 exponencial é levantado a M sobre RT e agora simplesmente 1 meio de R ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Se tivermos uma mistura de vários fluidos, o que acontece, olha, estou a lembrar-me, por exemplo, do leite, que tem nata, portanto, há várias componentes no leite, o ar, que tem vários gases. Então, nós podemos falar em pressões parciais, correspondente a cada espécie I, que tem uma massa molecular MI. E a pressão é igual à soma das pressões parciais, P1 mais P2 mais etc. Se olharmos então para esta equação, vemos que quando o R cresce, a pressão cresce mais depressa nas componentes com maior massa. Isto significa que quando se centrifuga, os elementos de maior massa, a que vai corresponder uma maior pressão, vão ser atirados para a periferia do recipiente. Os de menor massa ficam junto do eixo. Aqui MI pequeno, aqui ficam os MIs pequenos, longe ficam os MI grandes. Quando se tira a nata do leite, é isto que se faz. Aliás, em muitos processos de biologia, a técnica da centrifugação é uma técnica muito, muito importante. Esta mesma equação, que é uma equação notável, permite-nos também, agora para um R fixo, permite-nos obter a pressão em função, por exemplo, da altitude. Vamos considerar ômega igual a 0, se ômega for igual a 0, ou seja, não há rotação nenhuma, então a pressão varia com a altura desta maneira. Quando Z igual a 0, a pressão é P0. Isto é muito útil, esta equação, por exemplo, para qual é a altitude a que se está lendo a pressão. Lê-se a pressão, usa-se esta forma, um aeroporto está com uma dada pressão, o avião levanta voo, vai vendo que a pressão vai diminuindo, vai sabendo a que altura é que está, usando esta fórmula barométrica. Nos vossos apontamentos está feito um exemplo numérico para uma altitude de 1000 metros, para Z igual a 1000 metros, o P sobre P0 é igual a 0,88. E se tivermos Z igual a 8000 metros, por exemplo, o topo do Everest, então o P sobre P0 é igual a 0,36. Portanto, esta equação é um pouco mais completa do que a que obtivemos anteriormente, do que a que obtivemos aqui. Continua a ser uma relação entre pressão Z e R, porque aqui consideramos o Rho constante. Neste caso que acabamos de estudar, o Rho já não é necessariamente constante. Aliás, a relação entre P e Rho é esta, P igual a uma constante vezes Rho.
o que significa que esta mesma equação, por exemplo esta, é válida quando o t é constante. Notem que isto é tudo para t constante. É igual a ρ0 exponencial exatamente do mesmo argumento mgz a dividir por RT.